Neste momento, isto é, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula. Finalizando a playlist em que são resolvidas questões do vestibular Unicamp, ano 2019, primeira fase, neste vídeo apresentaremos uma solução detalhada e organizada para a questão número 71 da prova tipo QX desse vestibular, cujo enunciado já se apresenta na sequência. Considere um paralelepípedo retângulo cujas arestas têm comprimento 6 cm, 8 cm e 10 cm, e um triângulo cujos vértices são os centros e intersecção das diagonais, de três faces de dimensões distintas, como ilustra a figura a seguir. O perímetro P desse triângulo é tal que apresentam-se as alternativas, as quais serão avaliadas em momento oportuno. Vamos começar a solução destacando uma hipótese fundamental, qual seja a de que as arestas do paralelepípedo medem 6 cm, 8 cm e 10 cm. E vamos destacar isso no desenho. 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Muito bem. Na sequência, nós vamos destacar as diagonais das faces em que estão os vértices do triângulo. Vejamos. A primeira face em que aparece um vértice. Ali está o centro dessa face, o centro dessa face. Haja vista que a hipótese nos garante isso. A outra face em que está um outro vértice. E por fim, esta última face. Outro vértice do triângulo. Muito bem. Nós queremos uma estimativa para o perímetro do triângulo que aí está. Nós queremos, então, de acordo com o nosso desenho, a soma, uma estimativa para a soma x mais y mais z. Entretanto, poderemos já neste momento, agora, construir 3 triângulos, conforme já se destacaram na tela. O primeiro triângulo retângulo, com lados 4, 5 e x, sendo x a medida da hipotenusa. 4, porque esse ponto está no centro da face, por hipótese. 5, pelo mesmo motivo, pela mesma razão. 5 centímetros, metade de 10. 4 centímetros, metade de 8. Continuando, nós temos um outro triângulo retângulo, agora paralelo a essa face de baixo, em que um lado mede 3 centímetros e outro mede 5 centímetros. Pelas razões já elucidadas precedentemente. Por fim, um terceiro retângulo, um terceiro triângulo retângulo, cujos lados medem 3 e 4 centímetros. Nós, então, vamos calcular especificamente os valores de x e y e z através do teorema de Pitágoras. Então, calculemos esses valores. Primeiro, no triângulo que se destaca na tela neste momento, a hipotenusa mede x. A medida da hipotenusa está representada por x. Os outros catetos medem 4 e 5. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto é, x ao quadrado igual a 25 mais 16, isto é, x ao quadrado igual a 41. Disso decorre que x é igual à raiz quadrada de 41. Não nos interessa aqui o negativo da raiz quadrada de 41, haja vista que estamos trabalhando com medidas de um triângulo. Da mesma maneira, agora se olharmos para o outro triângulo, exatamente este,
que está na tela destacado agora, nós poderemos, através do Teorema de Pitágoras, de novo, calcular o valor de y. Y ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. De onde decorre que y ao quadrado é a soma de 9 e 25. Ou seja, y igual a 34 e, portanto, y igual a raiz quadrada de 34, conforme já consta na nossa tela. Finalizando, trabalhando agora com o último triângulo, nós temos já rapidamente o valor de z. Uma vez que esse terno pitagórico, em que aparecem o 3 e o 4 como medidas de catetos, tem como hipotenusa o número 5. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, 25, portanto, z igual a 5. Vamos fazer uma estimativa para o x e uma estimativa para o y. Esta estimativa pode ser feita considerando-se os quadrados perfeitos, entre os quais se encontra o número 41. Os quadrados perfeitos entre os quais se encontra a raiz quadrada de 41. Ora, o quadrado perfeito menor, o menor quadrado perfeito mais próximo de 41 é o 36. E o maior quadrado perfeito mais próximo de 41, maior que 41, mais próximo dele, é 49. Portanto, a raiz quadrada de 41 está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49. Isso porque nós fizemos essa estimativa porque 36 é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada exata, assim como 49. Então, a raiz quadrada de 41, devagar, é maior do que 6 e menor do que 7. Isto é, o x é maior do que 6 e menor do que 7. Reparem que, se nós conseguirmos uma estimativa para x, tal como já conseguimos, e uma para y, tal como vamos conseguir na sequência, como z é exato, nós vamos ter uma boa estimativa para a soma x mais y mais z. Ou seja, uma estimativa para o perímetro, tal como nos é cobrado nesta questão. Façamos agora a estimativa para y. Os quadrados perfeitos entre os quais se encontra o número 34 são 25 e 36. Então, a raiz quadrada de 34 é maior do que 25, a raiz quadrada de 34 é maior do que a raiz quadrada de 25, que é 5, e é menor que a raiz quadrada de 36, que é 6. Isto é, o y é maior do que 5 e menor do que 6. Agora, nós vamos escrever o perímetro. O perímetro é x mais y mais z. Mas x é maior do que 6. E menor do que 7. Então, se x é menor do que 7 e maior do que 6, x, y e z são números positivos. As desigualdades que aí estão são legítimas, são lídimas. Ora, como o y é menor do que 6, se nós somarmos 6 desse lado e 6 do outro lado, nos extremos das desigualdades, as desigualdades não vão se alterar. Então, x é menor do que 5, x mais y é menor do que 6 mais 5, uma vez que x mais y é maior do que 6 mais 5, uma vez que x é maior do que 6 e y é maior do que 5. Do mesmo modo, x é menor do que 7, y é menor do que 6, portanto, x mais y é menor do que 7 mais 6. Valem essas desigualdades. Agora, o z é 5. Se nós somarmos 5 aqui, dos dois lados, a soma x mais y mais z será menor que 7 mais 6 mais 5 e maior que 6 mais 5 mais 5. Ou seja, o perímetro será maior do que
16 e menor do que 18, uma vez que 7 mais 6 mais 5 é 18. Como as medidas estão em centímetros, esse P vai representar o perímetro. Como as medidas estão em centímetros, segue então que a alternativa correta, a estimativa correta para o perímetro dentre as alternativas que aí estão, é a letra C, é a estimativa da letra C. O perímetro é maior do que 16 e menor do que 18 centímetros. Apenas um comentário. Reparem que se x é menor do que 7, y menor do que 6 e z é igual a 5, então, se somarmos x mais y mais z, a soma vai continuar sendo menor do que os limitantes, do que 7 mais 6 mais 5. O mesmo vale para 6, 5 e 5. Se x, y e z são respectivamente maiores do que 6, x e y são respectivamente maiores do que 6 e 5, então x mais y é maior que 6 mais 5. A desigualdade vai continuar, uma vez que z é igual a 5. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de modo claro e organizado, consentânea com o objetivo central deste canal. Um abraço a todos, até a próxima videoaula. A próxima videoaula vai trazer a primeira questão de matemática do vestibular Unicamp 2019, segunda fase. Eu espero você. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Até mais.